Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Hoje e nas próximas 2 semanas, eu vou estar pregando uma minissérie. Quem gosta de minissérie? Essa é uma minissérie, 3 semanas somente. Uma minissérie sobre oração. Deus me deu o privilégio de estar justamente nessa data aqui na igreja, né? Não estou viajando ainda. Eu vou viajar depois, em agosto, mas o pastor viajou e falou, olha, você poderia pregar sobre oração? Eu falei, claro, Deus tem falado algumas coisas comigo tremendas sobre isso, e eu gostaria de usar esse tempo para falar um pouco sobre oração, ensinar sobre oração, e principalmente orar. Eu acho que não adianta nada a gente falar e ensinar se a gente não orar, amém? Então Mateus 6 será um texto que a gente vai usar por 2 semanas aqui na igreja, hoje, semana que vem. Então aqueles que estão conosco hoje, não perca a semana que vem, participe dessa série, vai ser uma bênção para a sua vida. Tenho certeza que vai ajudar bastante a sua forma de orar, a sua forma de ver a importância de oração na sua vida. Do versos 1 ao versos 15 é o ponto que eu quero focar. Hoje eu quero pegar só a primeira parte, mas já fique sabendo, semana que vem, Mateus 6, nós vamos voltar para aqui e falar um pouquinho mais sobre oração. Nessas 2 semanas eu quero mostrar alguns pontos importantes da oração, e na terceira semana eu quero ser mais específico, mostrar o propósito da oração, aplicando a oração em nossas vidas. Então hoje, você que já está com o texto aberto, vamos ler aí do versos 1 até o verso de número, vamos hoje até o verso 8, 9 já entra no que eu gostaria de falar semana que vem. Jesus usou essas palavras aqui, e quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedires. Quantos aqui sabem que oração funciona? Quantos já tiveram a experiência de terem orações respondidas por Deus? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, oração é algo poderoso. Oração é uma arma poderosa que Deus deu à igreja. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de estar com um casal que eu pretendo estar mais próximo deles, já pensando no grupo de conexão que a gente vai estar lá fora. Não estou fazendo deles um projeto, porque eu gostei mesmo deles, quero estar com eles. E comecei a contar de algumas coisas que Deus tem feito em nossas vidas, na minha família, e todas elas respostas de oração. Chegou um ponto que ele falou assim, pastor, é quase que, assim, não que eu estou duvidando, mas é incrível o que o senhor está me contando. E até a gente, de vez em quando, para e começa a olhar e analisar as coisas que Deus realizou em nossas vidas como resposta de oração. São incríveis. Para as pessoas que talvez não estão experimentando, é difícil de acreditar. Oração é algo poderoso, irmãos, é algo que funciona, é algo que é capaz de mudar circunstâncias tremendas em nossas vidas. Então, nesse texto que a gente leu hoje, e nas próximas, a gente vai falar da importância da oração, da forma correta de orar, para que a gente possa obter o sucesso que Deus quer que a gente tenha em nossas orações. Deus é soberano. Você sabe o que significa isso? Significa que Deus faz o que lhe apraz. Deus faz o que Ele quer, Ele não precisa de ninguém. Mas Deus escolheu também agir no mundo através da oração. Ou seja, Deus se limitou para agir em determinadas circunstâncias, conforme as nossas orações. Foi isso que Jesus disse, tudo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Que a gente concordasse aqui na terra, seria concordado no céu. O Deus soberano, que pode agir em qualquer circunstância, escolheu se limitar através da oração do seu povo, através de nossas orações. É incrível isso, porque Deus podia muito bem agir, mas Deus espera que a gente ore. Deus quer que a gente concorde em oração para que Ele possa agir.
A gente está vendo um vídeo fabuloso durante as quartas-feiras aqui na igreja. Na verdade, é uma mensagem só que a gente tem dividido, tem separado 5, 7 minutos por semana. E esse pastor já pregou uma mensagem fabulosa que a gente compartilhou aqui na igreja sobre visão, o pastor Morin. Ele fala da importância da oração. E ele estava falando que Deus, e ele usou uma frase até assim que a princípio choca, ele falou assim: Deus está limitado. Aí eu olhei assim e falei: como que Deus pode estar limitado? Deus se limitou à oração do seu povo. E é difícil da gente entender isso. A teologia diz algo muito profundo, porque um Deus soberano, que tudo pode, escolheu agir em determinadas ocasiões, baseado nas nossas orações. É por isso que há momentos, irmãos, que a gente só vai obter a vitória se a gente orar. Deus quer, Deus pode, mas Deus espera que a gente ore, amém? E o texto de hoje vai falar muito com a gente sobre isso. O texto de Mateus faz parte de uma grande história, ensinamentos de Jesus, pequenas histórias que Jesus ensina aos seus discípulos. Tanto o capítulo 5, 6, 7, faz parte do que nós viemos mais tarde a conhecer como o Sermão da Montanha, que são nada mais, nada menos que pequenos ensinamentos de Jesus naquilo que seria a conduta dos seus discípulos. A gente observa, lendo esse livro de Mateus, que as multidões começavam a seguir Jesus. E seguiam a ele com o intuito de aprenderem algo dele. Então Jesus começou a ensinar vários comportamentos sobre a lei, comportamentos da vida cotidiana e comportamentos espirituais. E cada um desses comportamentos foram colocados, pelo menos no livro de Mateus, em uma única forma, em um único sermão que a gente conhece como o Sermão da Montanha. E essa parte que eu separo hoje, aqui no livro de Mateus, é exclusivamente falando sobre oração. Mas é importante a gente ver o contexto que a oração está envolvido, e é por isso que eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 1, do mesmo capítulo 6. Observe que Jesus começa o verso 1 do capítulo 6 de Mateus dizendo assim: tenham cuidado de não praticar as obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Então Jesus vai falar aqui nesse capítulo de obras que Deus espera que a gente faça, mas que tem que tomar cuidado, não podemos correr o risco de fazer essas obras apenas para serem vistos. E que obras são essas? Aí Jesus vai explicar. Verso 2: portanto, quando vocês derem esmolas, quando vocês abençoarem alguém em necessidade, aí ele começa a falar: não faça como esses hipócritas que fazem para serem vistos, como os fariseus, que dão esperando que as pessoas olhem o que eu estou fazendo, olhem o que eu estou dando. E aí só por esse ensinamento já vale a gente parar e pensar: como é importante a gente fazer algo para Deus com o coração de forma correta. Ou seja, Deus não está interessado em só a gente fazer as obras, que a gente realize essas obras, mas que a gente realize da forma correta. Então Jesus fala assim: olha, cuidado, se você dar alguma coisa, se você abençoar alguém, não fique esperando que as pessoas estejam vendo você dar essa coisa, ou seja, que a sua mão direita faça e que a sua esquerda não saiba. Então cuidado para que você, usando aqui uma forma meio que não fique querendo aparecer. Olha lá, o irmão fulano de tal deu uma oferta. O irmão fulano de tal lá é o que abençoa. Deus não recebe esse tipo. Jesus fala claramente esse tipo de oferta. Jesus fala: cuidado, tenham cuidado de vocês não realizarem essas obras querendo ser visto pelas pessoas. Aí ele dá os detalhes, nas sinagogas, nas ruas, em outros locais onde essas pessoas realizavam essas coisas para serem vistos. Aí Jesus entra no verso 5, que é o que eu li com os irmãos, que faz parte dessas outras obras que não poderiam ser realizadas da forma incorreta, ou para serem vistas pelos homens. Então, no mesmo contexto que Jesus fala das esmolas que eram dadas pelos fariseus para demonstrar a espiritualidade deles, Jesus também coloca no mesmo pacote oração. O que mostra para a gente que é algo importante, que a gente não deve ter uma vida de oração simplesmente para ser visto pelos outros. Nesse vídeo que a gente está assistindo na quarta-feira, o Dr. Moore falou uma coisa interessante. Ele falou assim: é muito mais fácil orar em comunidade. Embora para alguns pareça ser mais complicado, mas é mais fácil, que a gente se apaga ou se esconde no meio das pessoas. A gente fica ali meio que enrolando, vamos todo mundo orar, e todo mundo ajoelha, aí parece que a gente está orando. Aí as pessoas olham e falam: fulano de tal estava na oração, fulano de tal ora. Ele falou: cuidado com esse tipo de coisa.
É por isso que o ensinamento de Jesus inclui algo aqui importante, que a gente vai falar daqui a pouco, do momentos a sós com Deus. Mas antes de eu falar sobre isso, vamos ler, a gente já leu o texto, né? Vamos ler mais uma vez a passagem que Jesus quer nos ensinar algo importante aqui. Por que nós devemos orar? Muita gente questiona isso, acha que não é importante orar. Ou por que deveriam orar? Por que eles deveriam gastar tempo, tendo como base aquilo que eu falei, Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer. Então por que eu vou perder tempo orando? Por que eu vou falar com Deus se Deus vai fazer exatamente o que Ele quer? No fim das contas, é a vontade de Deus que é feita. No fim das contas, Deus vai agir exatamente o que Ele já propôs no coração. E de certa forma, claro, Deus é soberano. Então por que a gente deve orar? Por que a gente deve, de certa forma, alguns dias, perder tempo com oração? Eu não acho que é perder tempo. A primeira razão que eu quero propor para vocês é porque nós temos que ter intimidade. Oração é um diálogo. Oração é um tempo a sós. Jesus diz aqui no verso de número 5 em diante, né, quando ele fala assim, quando vocês orarem, vá com o Pai. Vá ter um tempo com o seu Pai. Vá ter um momento a sós com o seu Pai. A gente sabe que todo relacionamento, seja ele de pai e filho, seja ele de marido e mulher, seja ele qual for, para que funcione, tem que ter o quê? Momentos juntos. Tem que ter intimidade. Tem que ter um momento que você dispõe o seu tempo, a sua atenção exclusivamente para aquela pessoa. Não existe um relacionamento saudável sem que haja o quê? Esse tempo de qualidade. Então Jesus fala assim, olha, a gente precisa orar primeiro porque a gente quer ter um tempo de qualidade com Deus. A gente quer conhecer a Deus. Oração não pode ser de maneira nenhuma vista como uma fórmula secreta dada por Deus para adquirir coisas. Eu li algo tremendo, até engraçado, vai ajudar alguns a acordar, que a gente não pode fazer da oração e nem da Bíblia revistinha da Avon. Aí eu li aquilo e falei assim, por que isso? Que essa pessoa só vai lá para fazer pedido. Não é verdade? Tem gente que só abre a Bíblia ou só ora para fazer pedido. Quem não é da época da Avon não entende o que eu estou falando. Mas a maioria que riu sabe o que eu estou falando. Que você só vai naquela revista para fazer pedido. Então tem gente que acha que oração, que a Bíblia é igual a revistinha da Avon. É para fazer pedido. Então todas as vezes que elas vêm orar, que elas gastam tempo orando, é para pedir. Mas a oração não é para isso. Imagine se você quer manter um relacionamento com a pessoa que você ama, e tudo que você faz para ela é pedir. Você tem que me dar isso, você tem que fazer isso, você tem que me comprar isso. Isso é muito chato. Relacionamento nenhum sobrevive assim. Então, a primeira razão, o porquê que nós devemos orar, é porque a gente quer ter intimidade com Deus, a gente quer conhecer a Deus, a gente quer ouvir Deus. E falando de Bíblia, eu acho que uma das formas lindas de orar é usar a Bíblia. Usar os salmos, usar as experiências da Bíblia, que pessoas oravam a Deus, e ver como Deus fala com a gente através da Bíblia. É maravilhoso isso, irmãos. Às vezes a gente fica assim, o que eu faço nessa situação? A Bíblia está cheia de exemplos, de ilustrações de pessoas que passaram por situações semelhantes às suas. E talvez ao ler aquela história, o Espírito Santo vai começar a falar com você. É interessante que a gente às vezes fala, vamos falar com Deus. Mas a verdade é só a gente que fala. Deus nunca tem a oportunidade de falar com a gente. Eu me lembro que num livro de Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo, ele fala sobre a importância de ficar em silêncio na presença de Deus. Quando você lê esse livro, lembra disso. De ficar em silêncio, não falar nada, de deixar que o Espírito Santo fale com você. E às vezes a nossa oração com Deus é uma oração que só a gente fala. É pá, tan, 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 e Deus não tem a oportunidade de falar com a gente. E termina assim, em nome de Jesus, amém. Pá. E Deus fala, agora que eu quero te falar, filho, o que fazer? E a gente não dá a oportunidade. Então, a primeira razão é para ter uma intimidade com Deus. Oramos para conhecer o coração de Deus, para ter o seu favor, para ter realmente a mente de Deus implantada em nós. Lembra de Jesus no Getsemane, Mateus 26? Ele tinha sua vontade, ele tinha os seus desejos, mas foi através da oração que ele o quê? Permitiu que a vontade de Deus fosse feita na sua vida. É na oração, irmão, que às vezes a gente, mesmo em agonia, mesmo em dor, a gente consegue filtrar o nosso eu no Espírito de Deus. Às vezes, quando você se identifica com isso, você está querendo matar uma pessoa. Quando já quiseram matar alguém, assim, de verdade?
enfocar, falar assim, se eu tivesse, eu mataria. A melhor coisa para essa vontade é orar. Quando você começa a orar, aí você já não quer matar, você só quer enforcar. Aí daqui a pouco você continua a orar, você fala assim, não, eu não que pôr a mão, vou impor, vou declarar a bênção de Deus. Aí daqui a pouco o Espírito Santo começa a se mover, daqui a pouco você está orando e abençoando aquela pessoa. Foi Jesus e não outro que disse assim, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, para quem nos persegue. Geralmente as pessoas que vêm em mim dizendo que está com problema com alguém, a primeira pergunta que eu faço, e sabe disso, eu vou te perguntar, é se você já orou pela situação. Porque na oração, irmãos, as coisas são mudadas. O Espírito Santo começa a agir em nossos corações. Por quê? Intimidade. Intimidade é isso, quando eu estou com a minha esposa, quando eu estou com minhas filhas, seja quem for que você gera um relacionamento de intimidade. Você impõe ou você fala aquilo que você pensa, mas daqui a pouco, porque você respeita também, ela começa a falar o que ela pensa. E daqui a pouco vira uma mistura desse pensamento seu e dessa outra pessoa, e um novo pensamento surge, uma nova forma de encarar aquela situação. Então é importante a gente, ao orar, lembrar que oração, porque orar é para ter intimidade com Deus, é para conhecer o coração de Deus. Segundo, a oração é uma forma de demonstrar dependência de Deus. Quando a gente lê os evangelhos, a gente sabe, porque a gente crê que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas existe uma prova eficaz da humanidade de Cristo, era o fato de Jesus orar. Todas as vezes que você lê nos evangelhos e fala assim, Jesus afastou-se e orava, era uma demonstração da humanidade de Cristo. Que Paulo mais tarde em Filipenses 2 vai dizer para nós em detalhes, quando ele se fez homem, ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele deixou para trás todos os seus atributos. Então Jesus era guiado pelo Espírito Santo, Jesus tinha o poder do Pai operando nele, mas Jesus não fazia isso sem depender do Pai, não era porque ele tinha nele, é porque ele dependia do Pai. Então todas as vezes que a gente ora, a gente está dizendo assim, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Todas as vezes que a gente não ora, a verdade também é essa, é que a gente está dizendo, eu posso, eu não preciso de Ti. Você já parou para pensar que a gente só ora depois que a gente já fez de tudo com as nossas próprias mãos? Depois que a gente já tentou, nossa, eu preciso orar sobre isso. O que deveria ser o contrário, a gente deveria orar buscando depender de Deus. Oração, então, por que orar? Porque demonstra que eu dependo de Deus, demonstra humilhação, demonstra entrega, demonstra que a gente, sem Deus, a gente não pode. Por isso que ao pregar, ao ministrar, ao cantar, a gente precisa antes o quê? Orar para dizer, não é pelos meus talentos, não é porque eu me preparei, não é porque eu fiz isso, aquilo, é porque eu dependo de Deus. Quando uma pessoa ora, ela está declarando, eu não posso fazer isso sem Deus. Terceira coisa, sem dúvidas, a gente precisa reconhecer que é na oração que a vontade absoluta de Deus vai acontecer na nossa vida. Por que eu devo orar? Porque eu não quero que a minha vontade prevaleça. Eu não quero que o meu eu se manifeste. Você não quer que o seu eu se manifeste. Senão você vai fazer coisas que você não deve. Oramos porque nós queremos que a vontade de Deus se manifeste em nossas vidas. Por último, nós oramos porque Jesus fazia e porque a igreja fazia. Eu queria agora que você abrisse alguns textos comigo. Atos capítulo 1, verso 14. Claramente a gente lê aqui na palavra de Deus, Atos 1, 14. Fala da igreja do Senhor, nos primeiros dias da igreja. E Pedro levantou com os 12, em alta voz, dirigiu a multidão, homens da Judeia, que vivem em Jerusalém. Deixem de explicar isso, ouça com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês estão supondo. Ainda não são 9 horas da manhã, porque alguns depois das 9 já estão travados, né? Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta. E ele começa a falar de uma mensagem tremenda, prega, fala do que estava acontecendo com eles, ministra o poder de Deus na vida deles. Chegando já no final dessa mensagem, ele faz o apelo para aqueles irmãos. Ele diz assim, olha, se vocês querem também receber o que nós recebemos, receba, arrependam dos seus pecados, aceitem Jesus como seu Salvador. E aí deu início à igreja. A igreja começou aí. Aí no verso 42, a partir daquele momento então, a igreja começou, o início da igreja. Depois que Pedro pregou aquela grande mensagem,
diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e ao quê? Às orações. A oração passou a ser parte da igreja. Tudo que a igreja fazia envolvia essas coisas, envolvia ensino da palavra, envolvia comunhão das pessoas que estavam no corpo e envolvia oração. Oração passou a ser parte da igreja. E aí, a partir desse verso aqui, você vai encontrar várias passagens da igreja orando. E eles oraram na casa de Cornélio, eles oraram em Samaria, mostrando que fazia parte. Então, por que orar? Porque isso é essência, é o DNA da igreja, faz parte de ser igreja. Podia muito bem estar descrito nesses versículos que a gente leu, que a igreja estava se dedicando ao ensino, que a igreja estava tendo comunhão, e que a igreja estava operando maravilhas, e não mencionar a oração. Mas, pelo mover do Espírito, Lucas escreve, a igreja começou a orar, e orar junto, orar como um corpo. Orar em comunidade, orar fazendo parte dela. Então, irmãos, nós devemos orar porque Jesus orava e porque a igreja foi fundamentada em oração. Então, essa pessoa que está do teu lado aí, é plano de Deus dela estar em oração, em concordância com você. Faz parte do nosso DNA, que tem sido perdido pelos anos da igreja. As pessoas têm feito da igreja um lugar de ensino, um lugar de comunhão, mas não um lugar de oração. Mais uma vez, mencionando o vídeo que a gente está assistindo na quarta-feira, Dr. Moore fala que as reuniões de oração das igrejas são as mais vazias. Quantos concordam com ele? Levanta a mão. Pura verdade. São as mais vazias. Mas se a gente olhar o início, a igreja era um lugar que ela estava orando. E toda a igreja estava orando. Todo o corpo se reunia a orar. Então os cultos, para buscarmos a presença de Deus juntos, eram os cultos mais cheios, porque a igreja queria estar em comunhão com o Pai, porque o significado da oração, estar sentindo o coração do Pai, tendo intimidade, recebendo do Senhor, ouvindo a voz de Deus, permitindo que a vontade de Deus prevaleça em nós. Oração, irmãos, faz parte da igreja, a gente não pode perder isso. Jesus orou em tantas circunstâncias importantes da vida dele. Ele orou antes de escolher os seus discípulos. Jesus, quando ia realizar alguma obra grande de Deus, ele sempre estava em oração. Antes da multiplicação de pães, ele estava orando. Antes de expulsar demônios, ele estava orando. Antes de enfrentar Herodes, ele estava orando. Antes de enfrentar Pilatos, ele estava orando. Antes de enfrentar a morte na cruz, Mateus 26, ele estava orando. Jesus orava em várias circunstâncias. A gente olha para Jesus e fala assim, será que eu sou melhor que ele? Você é melhor que Jesus? Claro que não. Se Jesus orava, quanto mais nós. Se a igreja orava, a gente precisa orar, principalmente nos dias que a gente vive. A gente precisa acordar para a oração. Quantos podem dizer amém? Não só a gente entendeu por que a gente deve orar, mas quando devemos orar. Observe que o texto que a gente leu em Mateus, se você puder voltar, se tiver ele aberto, Jesus fala assim, quando vocês orarem. Eu fui olhar essa passagem no original, até pedi ajuda do pastor, porque no projeto que eu tenho de olhar, não me dava o verbo, né, no original. Porque eu achei interessante, Jesus fala assim, quando vocês orarem. Quando, uma preposição, orarem um verbo. O quando, no original, está dando a ideia de tempo. Está dando a ideia que vai existir um momento que vocês vão orar. O que me mostra que Jesus declarou aos seus discípulos, quando vocês orarem, ou seja, não tem escolha, crente ora. Vai existir um momento que vocês vão orar. Eu não sei quais serão os momentos que levarão vocês a orar, mas vocês vão orar. Mas já no verbo orares, que a gente leu lá em Mateus, fala no presente do subjuntivo, que é a ideia de gostaria, deixaria, que mostra um desejo, mas não uma ordem, não uma esperança. Ou seja, é quase que os dois se contradizem, mas juntos fazem sentido. Jesus queria e Jesus gostaria, desejaria que a gente orasse. Então o orares ali, sim, está no presente, mas está no presente assim, eu desejo que vocês orem. Eu espero que vocês orem, ou seja pelo fato de Jesus saber que existiriam circunstâncias que a gente oraria, ou pelo fato do coração de Jesus desejar que a gente oraria. A gente tem que orar. Então, quando devemos orar? Primeira coisa, eu quero sugerir para você que não existe
específicas circunstâncias que você deve orar. Você deve orar porque você sabe que sem oração não tem como viver. Oração tem que ser para o crente como o ar é para a vida. Você precisa entender isso. Mas, entendendo que nem todos entendem isso, vamos para Tiago capítulo 5. Vamos ler um texto de Tiago, que eu quero te dar algumas circunstâncias que você deve orar. Tiago capítulo 5, se você tem a sua Bíblia aberta, eu não tenho o projeto desse texto. Abre lá, por favor, versos de número 13 em diante. Eu quero que você abra, que eu vou te fazer umas perguntas nesse texto. Então, traga a sua Bíblia, é importante você ter a sua Bíblia com você, para você aprender, poder usar isso, poder voltar a isso, ruminar nesse texto novamente. Olha o que Tiago diz do verso 15 em diante. Está alguém entre vós aflito? Ore. Algumas traduções dizem que ele ore. Está alguém contente? Cante louvores, ou que ele cante louvores. Está alguém entre vós doente? Interessante que aqui não diz para ele nem orar e nem para ele cantar. Diz para chamar os presbíteros da igreja. Uma pessoa doente não tem condições nem de dar louvor a Deus e nem de orar. Ela está doente. Ela precisa da oração de outros. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, um homem exatamente como eu e você. Mas, orando, pediu que não chovessem por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Pedi que você me tivesse o texto aberto, que eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes o verbo orar aparece nesse texto? Quantas vezes? Dá uma olhada rápida aí. Você que tem Bíblia, celular, aplicativo, rapidinho. Quantas vezes você vê o verbo, a ação de orar envolvida nesse texto? 5, 4, 3, 6. Quantas vezes? 3, 4. Eu encontrei 7 vezes. 7 vezes do que a gente leu. Se está alguém aflito, ore. Chame os presbíteros e orem. A oração feita por ele salvará o doente. Orai um pelos outros, a oração feita pelo justo, eu encontrei orando, pedindo que chovesse e não choveu, e orando outra vez, choveu. 7 vezes. Uma pequena passagem como essa, 7 vezes. E como eu estava dizendo, quando nós devemos orar? Não precisamos de circunstâncias, mas já que alguns gostam de circunstâncias, claramente o texto diz, primeiro, devemos orar quando estamos em problema. Ah, pastor, isso é óbvio, mas tem gente que nem ora. Diz aí, está alguém aflito, está alguém com problemas? Ore. É interessante, e os pastores que estão aqui concordam comigo, que a maioria das pessoas que estão com problema não oram, pede para a gente orar. Quando sabe o que eu estou falando? Irmão, ora por mim, estou passando por isso, por isso, por isso. Sendo que a primeira pessoa que tinha que estar orando por aquilo era a própria pessoa que está passando por aflição. Não estou dizendo que a gente não tem que orar com ela. Eu estou dizendo que você que passa por problemas é o primeiro que deve estar orando. O primeiro que deve estar presente na presença de Deus, orando a Ele. Então a primeira razão para orarmos, quando devemos orar, é quando estivermos com um problema. Você viu um problema, está aflito o seu coração, vá para a presença de Deus e comece a orar imediatamente. Comece a se humilhar na presença de Deus, comece a pedir ao Senhor direção, sabedoria. Comece a pedir ao Senhor para te mostrar o que fazer. As pessoas, a primeira coisa que ela faz é, ora por mim, fulano. O que você vai responder para ela? Você já está orando? Você já começou a orar? A primeira coisa que você deve ter certeza é que você está orando pelo seu problema. A segunda razão que nós devemos orar, de acordo com esse texto, devemos orar quando as pessoas estão doentes, enfermas, fracas perto de nós. É comum a gente ver pessoas passando, a irmã Mari está passando um momento difícil agora. E eu amo ver a igreja envolvida nisso. Acho bonito isso. Faz parte do que a gente é como igreja. Está alguém doente? Vamos orar por elas.
Vamos enviar os presbíteros, os pastores, os líderes, as pessoas que entendem a importância e o poder da oração, e vamos orar pelos enfermos. E esse vai ser o assunto da minha terceira mensagem nessa série. Orar pelos enfermos. Por quê? Porque a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. A gente pode ver milagres extraordinários de Deus acontecendo se a gente orar pelas pessoas enfermas. Pastor, hoje em dia é verdade que não acontece mais tantos milagres. Sabe por quê? Porque a gente não ora sobre os enfermos. As pessoas têm dito, por que nós ouvimos falar em determinados lugares que as pessoas estão sendo curadas disso, daquilo, milagres sendo feitos? Porque lá o único recurso que eles têm é a oração. É porque geralmente nesses locais as pessoas não têm outro recurso a não ser orarem com fé. E diz o texto que é orar com fé, oração fervorosa, para que o poder de Deus possa operar. Se a gente então entende que existem circunstâncias para orar, primeiro é aflição, segundo, enfermidades, pessoas doentes, pessoas necessitadas. O texto diz também para nós orarmos se nós tivéssemos cometido pecados. Hoje em dia as pessoas cometem pecado e não oram a Deus. É oração de confissão, é oração de arrependimento, de pedir a Deus restauração. As pessoas cometem pecado e mantêm a vida dela da mesma forma. Elas não chegam na presença de Deus. E aí o texto é até mais forte, fala que a gente deve orar e confessar as vossas culpas uns aos outros. Existem algumas coisas que são praticadas na Igreja Católica de uma forma diferente, mas que é interessante. Uma delas é a confissão de pecados. Lá é feito somente ao sacerdote, mas é algo que a gente não pratica. E é bíblico. Você sabia disso? É bíblico. A gente precisa confessar as nossas culpas uns aos outros. A gente precisa de chegar perante uma pessoa fiel, confidente. Ah, pastor, mas não existe isso. A primeira pergunta é, você é uma dessas? Antes de você criar, não existe pessoas assim. Você é uma, eu posso confiar em você? Sim ou não? Você é uma pessoa que as pessoas podem confiar? Se todo mundo responder que sim, então a gente fechou, né, o pacote, está ótimo lugar. Agora, se você disse que não, então o problema está aí já. Mas se você entende que você é uma pessoa que vai guardar segredo, vai ajudar essa pessoa, vai entender a necessidade dela, é bíblico a gente confessar, porque gera prestação de contas, gera uma pessoa para nos ajudar, para concordar com a gente. A gente precisa fazer isso mais. Fazer nos locais corretos, da forma correta, da forma bíblica. Pedindo a Deus, Senhor, me ajuda nisso. Hoje em dia, cada um, usar essa Bíblia dizendo, quer esconder o seu pecado. Ah, ninguém precisa saber, ninguém vai saber, ninguém jamais vai descobrir isso. Por isso que não é curado, diz o texto. Para que vós sareis. Nós precisamos de uma igreja curada, irmãos. Nós precisamos de uma igreja sarada. Uma igreja transparente, que é sal, que é luz do mundo. Uma igreja que as pessoas vão olhar e vão temer o poder de Deus sobre nós. Mas a gente precisa começar a orar pelos nossos pecados. Se arrepender dos nossos maus caminhos. É o que a gente viu na primeira mensagem dessa série. O pastor Fernando pregou, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, faz parte, irmãos, do poder que Deus quer derramar sobre a nossa igreja. Está envolvida, a gente precisa começar a pedir perdão a Deus. Existem outras razões, não tão específicas como essa, que diz orar, devemos orar para que haja cura no nosso meio. Devemos orar porque a oração funciona. Diz o texto, a oração feita por um justo. A oração é algo poderoso. A gente às vezes esquece disso. Eu estava essa semana, peguei um óculos meu que estava jogado. Aí eu falei, poxa, esse óculos só está faltando 2 parafusinhos, vou ver se eu acho isso aqui em algum lugar. Fui prender a lente dele. Aí fui no Sears. Cheguei lá, deixei o óculos, a mulher falou, volta no outro dia. Aí eu voltei no outro dia, estava com as minhas 2 filhas, falei, vim buscar o óculos. Ela, olha, eu não tive tempo de fazer ainda. Eu falei, tudo bem, eu volto depois. Ela falou, não, você espera um pouquinho. Eu falei assim, então anda rápido, antes que ela quebre o Sears todinho. Então, você vai ter que andar rápido. Ela falou, não, eu vou fazer rapidinho. E justo e feito, ela começou a quebrar tudo lá, eu calma aqui. E daqui a pouco, ela atendendo, usando ali, ela recebeu um telefonema. E eu vi que o semblante dela mudou. Eu vi que ela ficou triste, ela, filipina, começou a falar na língua dela, e eu percebi que alguma coisa boa não tinha acontecido. Quando desligou o telefone, ela começou ainda a querer mexer no meu óculos, e parou, pôs a mão no olho e começou a chorar. Eu falei, está acontecendo alguma coisa? Ela disse, você não viu as notícias? Eu falei, o que houve? Era bem cedo, ela falou assim, é porque houve um tornado muito forte, um furacão, algo
similar a isso nas Filipinas, e minha vila foi toda destruída. Acabei de receber a notícia. Na hora meu coração pesou, eu fiquei calado, não sabia o que falar, eu falei, eu sinto muito. E aí daqui a pouco, pensando nessa mensagem, o Espírito Santo falou assim, ore por ela. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Daqui a pouco a gente cria coragem, eu orei para ela e falei assim, eu posso orar por você? É isso que Deus espera de nós, que a gente seja o sal da terra, a luz do mundo, que você vai encontrar pessoas necessitadas e vai dizer, eu posso orar por você? O pior que vai dizer, ela, não quero que você ore por mim. Ela na hora disse, pode orar. Eu orei por ela, dei o cartão da igreja depois, falei, a nossa igreja vai estar orando pela tua situação nas Filipinas. Porque várias pessoas perderam tudo. E eu falei assim, Senhor, quantas coisas o Senhor quer realizar no mundo. Mas de certa forma o Senhor está ali, como a gente ouviu, e eu compartilhei com vocês na mensagem do Dr. Moore. O Senhor está se limitando porque a igreja não ora. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. São inúmeras as razões que nós devemos orar. Nós não precisamos de uma ou duas ou três formas. Essa é a hora de orar. Temos que orar todo o tempo, temos que orar em toda circunstância, mas principalmente em circunstâncias como essas. Orar para que milagres extraordinários aconteçam. A gente leu que Elias era um homem sujeito às mesmas tribulações que a gente. E orou e não choveu. E orou novamente e choveu. Quantos sabem que a gente está com uma crise de água? Essa vai ser o grande desafio, o grande problema da humanidade nos próximos anos. E Deus está mostrando a sua palavra que a gente tem poder de até mesmo orar e chuva cair do céu. Alguns falam assim, isso é impossível. Exatamente, porque não é você que faz, é Deus. Mas com a sua oração. Um homem como eu e você, chamado Elias, orou e não choveu, e orou novamente e choveu. Deus está querendo mostrar para a gente algumas coisas que a gente não entende ainda. Então meio que a gente tentando entender, mas a gente não percebeu a importância e o poder da oração. Deus está falando, eu quero derramar sobre vocês bênção tal, que vocês vão ficar admirados. Como eu compartilhei com vocês, as pessoas vão ouvir falar do que Deus está fazendo, por causa das nossas orações, vão ficar, isso não é possível. Sim, é possível, quando o povo de Deus começa a orar. Sim, é possível, porque Deus quer operar. Por último, como nós devemos orar? Esse vai ser o assunto que eu vou cobrir na próxima semana, usando a segunda parte do Sermão da Montanha do Pai Nosso. Antes da gente aprender como a gente orar, existe uma forma errada de orar. A gente pode estar orando e orando errado, e Tiago cobre isso também, que às vezes a gente ora pelos nossos próprios deleites, pelas nossas próprias vontades. A gente ora com certo egoísmo. E por isso que não acontece. Mas existe uma forma também técnica, a forma de se portar na presença de Deus incorreta, de falar incorreta. E é isso que Jesus tenta, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala assim, mas cuidado para você não orar da forma errada. Porque existe uma forma errada de orar. E Jesus fala aqui claramente, você sabia que você pode estar orando errado? Como que é a hora errada? Jesus diz, não podemos orar como os hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Hipocrisia é você falar uma coisa e dizer outra, e fazer outra. É você manter a ideia de máscara, é você passar uma aparência de algo que você não é. Então a oração dos hipócritas, Jesus diz assim, cuidado para que você não seja, orarem como os hipócritas, verso 5. E aí ele vai descrever, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas. Aparência de religiosidade, de pessoas espirituais, de pessoas que têm intimidade com Deus, de tudo aquilo que eu falei. E Jesus fala assim, cuidado para você não fazer isso. Não adianta nada, irmãos, a gente fala assim, vamos orar, e a gente precisa orar como igreja, se a gente não ora em casa, se a gente não fala com Deus no nosso carro, se a gente não entende que oração é essencial para a vida cristã. Então Jesus falou assim, cuidado que as vossas orações não sejam orações hipócritas. Ou seja, que o seu estilo de vida conduza com aquilo que você fala na oração. Uau! Hipocrisia é isso. É a gente ter a aparência de uma coisa e fazer outra. É a gente tentar passar para as pessoas, porque Jesus está condenando isso, né, para ser visto, o que a gente não é. Então as palavras contidas em uma oração devem refletir um coração de alguém que crê em Deus. Mesmo que às vezes na nossa oração a gente fale assim, Senhor, tu sabes quem eu sou. Você lembra do publicano e do fariseu? Um batia no peito e dizia, Senhor, eu sou pecador. Senhor,
eu sou falho. Senhor, o Senhor sabe que eu não sou digno nem mesmo de estar aqui. O Senhor sabe as minhas fraquezas. Eu não estou falando então que é oração feita por um perfeito, por uma pessoa que não tem defeito. É oração feita com sinceridade, com honestidade, com transparência na presença de Deus. Uma pessoa que se arrepende dos seus maus caminhos, uma pessoa que reconhece as suas fraquezas, que se submete ao poder de Deus. Jesus falou, não orem querendo demonstrar uma coisa que você não é. Que a sua oração possa ser transparente. Depois Jesus falou, não podemos orar para sermos vistos pelas pessoas, só para ser visto. Pessoas que ao orarem mudam completamente aquilo que ela é. Não, orem sendo você mesmo. Você sabia que é mais fácil a gente orar em grupo? Porque em grupo todo mundo parece espiritual, todo mundo parece conectado com Deus. Você percebe quem ora e quem não ora quando as pessoas estão sozinhas. A gente tem o hábito de dividir a nossa igreja num tempo de oração individual e um tempo de oração em conjunto. Individual, uma pessoa que não sabe o que falar com quem não tem intimidade, fica assim, ela fica parada, imobilizada, sem saber o que fazer, chata, quase dormindo. Porque estar com uma pessoa que você não conhece é isso, não tem assunto. Não tem o que falar, não tem o que discutir, fica uma coisa meio que chata mesmo. Mas quando você conhece uma pessoa, que você gosta daquela pessoa, que você tem prazer de estar com aquela pessoa, a oração é algo fabuloso. Porque é relacionamento. Então Jesus fala assim, não seja como isso, porque alguns, para aparecer, por exemplo, já que eu usei o exemplo do relacionamento, tem pessoas que vêm no carro entre tapas e beijos. Marido, mulher, chega na igreja da mão. E aí, paz do Senhor, tudo bem? Boa esposa. Aparência. É igualzinho que Jesus está falando aqui. Vai orar? Ô Senhor Deus poderoso, Pai amado. Aparência. Os anjos estão assim, Pai, quem é aquele lá? Nunca vi. Deus misericordioso fala, não manda raio ainda para destruir não, calma. Mas é isso, irmãos, a gente não pode ser como essas pessoas. Jesus está falando aqui, aparência. Viver demonstrando que a gente não é, não devemos passar essa ideia. Ao invés disso, Jesus diz que devemos o quê? Fechar a porta do nosso quarto e orar ao Pai. E aqui Jesus não está falando que a gente só deve fazer a oração sozinhos, tanto é que a igreja, eu li para vocês em Atos 2:42, oravam como igreja, não é isso. Oração não é só oração a sós, mas a oração começa a sós. Porque a oração é um momento entre você e Deus. Então Jesus está falando assim, não faça como eles que querem ser vistos, ou eles que querem simplesmente aparecer. Faça o seguinte, comece na sua intimidade. Porque a oração é um encontro, e a gente aqui tem algo bonito que Jesus conhecia na oração do Pai Nosso. Jesus começa, e ela é chamada de oração do Pai Nosso, chamando Deus de Pai. E aqui era algo revolucionário. Jesus começa a chamar Deus de Pai. Entenda que todos são criaturas, mas nem todos são filhos. Filhos, de acordo com João 1:12, é todos aqueles que receberam a Jesus como seu único Salvador. Mas todos quantos o receberam, João 1:12, deu-lhe os direitos de serem chamados filhos de Deus. É um direito adquirido porque aceitamos Jesus. E aí a gente pode se aproximar do Pai. Então Deus não é um desconhecido, Deus não é alguém distante, Deus é um Pai. Você, quando vai falar com Deus, é como se você estivesse falando com a pessoa mais íntima sua. Não como os hipócritas para aparecer. Eu não sei, eu não tive pai por muitos anos, perdi meu pai, eu tinha 13 anos, mas eu não acho que hoje, falando com meu pai, eu não ia chegar nele, e aí, paizão, beleza, pai todo poderoso, lindão, gostoso, maravilhoso. Não, pai, beleza, tudo bem? Abraçar, para que eu ia querer enfeitar meu pai, colocar sobre ele purpurina? Tem gente que faz isso com Deus. Mas a gente tem que glorificar a Deus, claro, a gente vai entrar nisso. Mas entenda, principalmente intimidade. Mas também não é aquela intimidade esfarrapada que a gente vê por aí não. E aí, cara, beleza? Bom. E você olha assim a intimidade que a pessoa com Deus, uau, o que é isso? Falta de respeito. Tem que ter um balanço entre o que é respeitoso ao dirigir-se a um pai e o que é intimidade, o que é honroso. Amém? A gente vai falar sobre isso semana que vem. Então a gente
Mas precisamos entender que oração é um tempo entre o filho e o pai. É uma intimidade profunda. E eu já estarei concluindo. Por último, Jesus fala assim, não vamos fazer das nossas orações como fazem os hipócritas, que ficam só repetindo a mesma coisa. Radiola com disco furado. Quantos já tiveram? Quem é da época? Colocava lá. Misericórdia, que coisa feia. É a mesma coisa sempre. Irmãos, oração, preste atenção, por favor, se você não pegou nada, entenda uma coisa importante. Oração não é um momento de dar informação para Deus, Deus já sabe tudo. Jesus fala no texto que antes de vocês pedirem, Deus já sabe o que você precisa. Então não é para dar informação para Deus. E principalmente a mesma informação over and over again. Não tem como, não precisa disso. Então quando você orar com o Pai, não fica de vã e pedir. Por isso que é contraditório muitos acharem que a oração do Pai Nosso é uma oração para ser repetida sempre. Ela é uma oração modelo. Porque no próprio contexto Jesus fala que as nossas orações não podem ser repetições vãs, sem significado, sem entender o que está falando. Você tem que sentir, tem que partir do coração. As melhores orações feitas por todo homem de Deus, mulher de Deus, são aquelas que saem da alma, do coração que você está sentindo. Essa oração é tremenda. Essa oração surte um efeito tremendo. Porque ela vem lá de dentro. Ela não é vã, ela não é vazia, ela não é sem sentido. Em conclusão, a gente viu hoje por que orar, quando orar e como não orar, com a forma incorreta. Semana que vem eu vou voltar e falar sobre como orar. O que Jesus quis ensinar para a gente na oração modelo. Então eu concluo pedindo a cada um aqui. Você não pode subir, Fernando? Para você ter uma vida de oração. Porque eu entendo que a igreja não precisa só de ensinamentos de oração. A igreja não precisa de cultos que falam sobre oração, de séries. A igreja precisa de orar. Dr. Moore, mais uma vez, ele fala algo interessante. Ele fala assim, muita gente tem vários livros de oração. Vários livros de oração. Mas não ora. Sabe tudo de oração, mas não ora. Ele falou assim, é igual o desejo que a gente tem por livros de receita. Na verdade, a gente só gosta das fotos que estão lá. Ai, que bolo bonito. Ai, que torta. Mas ninguém tem coragem de ir para a cozinha fazer um bolo daquele. A gente só quer ficar folheando e lambendo os beiços. E tem muita gente que fala assim, a oração é tremenda. Olha o que Deus fez aqui. Olha o que Deus realizou. Olha, eu vou te contar o testemunho que Deus fez. Só lambendo os beiços. Mas está na hora de você tomar vergonha e cozinhar a sua própria oração. E ver Deus agir na sua vida, na sua família, na sua casa. Talvez para alguns é hora de parar de falar de oração, comprar sobre a oração e praticar a oração na sua vida. Porque não adianta nada a gente gastar aqui 3 semanas, 4 semanas falando de oração, se a gente não mudar o nosso hábito de orar. E começar a ser um povo que ora. Ora individualmente, ora como igreja. Eu tenho para você algumas propostas, em conclusão essa mensagem. O que você está disposto a abrir mão para ter uma vida de oração melhor? Alguns vão ter que abrir mão de televisão, alguns vão ter que abrir mão de trabalho, ou pelo menos um tempo de trabalho, ou a forma que você trabalha, porque alguns falam assim, eu trabalho tanto, não dá nem tempo de orar. Talvez se uma daquelas circunstâncias de Tiago 5 acontecer, você vai entender que é importante orar, ou ficar doente, ou ficar aflito, ou ficar em perigo, aí você vai lembrar de orar. Eu quero orar para que eu não fique doente. Eu quero orar para que eu não fique aflito. Eu quero orar para que eu não tenha medo. Eu quero estar em comunhão com Deus porque é bom estar com Deus. Não porque eu preciso. Então, eu senti, o pastor Fernando vai voltar no nosso culto Combine, que vai ser no próximo mês, no 2º domingo do mês, dia 8. Então até lá eu falei assim, eu tenho como dirigir a igreja nisso. Depois eu vou estar viajando, eu não posso estar pedindo uma coisa que eu não estou participando. Mas o que eu senti, eu pedi permissão para ele, é voltar às nossas orações da madrugada. Hoje, pastor, mas a gente já mal está orando terça e quinta. Isso vai aumentar e é o que eu senti de Deus. Porque não adianta falar de oração se a gente não orar como igreja. Então, com exceção de quarta-feira, que eu não quero enfraquecer a noite, eu quero fortalecer que todo mundo esteja orando, que é o dia melhor que a gente tem. Eu quero estar orando segunda, terça, quinta e sexta, nas madrugadas.
Não significa que eu vou vir todos os dias, não significa que você tem que vir todos os dias, mas eu estou dando a oportunidade que você venha pelo menos um desses dias, no que nós estamos chamando de um momento de oração da igreja. É o que eu falei, o culto de oração da igreja não pode ser o menor, tem que ser um dos maiores. Temos que ser uma igreja que vive o que prega. Não podemos ser hipócritas, não podemos pregar uma coisa e viver outra, não podemos falar com Deus só para ser visto pelas pessoas. Precisamos ter nosso tempo como igreja com Deus. Para alguns é difícil, eu sei que é longe, mas encontre uma forma de você orar com o grupo que mora perto de você. Mas a direção que eu sinto do Espírito é essa. Essa semana a gente vai começar um momento de buscar a Deus. Talvez porque a gente entendeu que estamos caminhando muito tempo sem falar com Deus como igreja. E a gente precisa. Não é tanto esforço se você fizer, se todos fizerem, perdão. Mas é muito esforço se só alguns fizerem. Será grande esforço se só uma pessoa vier. Mas se vier, todos nós, toda semana você souber, todos os dias, perdão, que alguém está orando por você, algo tremendo vai começar a acontecer. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Nós temos a promessa de Deus que se nós orarmos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós temos a promessa de Deus que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Nós temos a promessa do Senhor Jesus que Ele estaria conosco todos os dias. E eu creio que é através dessa unidade da igreja. Então, igreja, vamos colocar em prática. Vamos colocar em ação. Você que não veio no culto hoje, se junte a nós. Você que está presente aqui, eu vou te fazer uma pergunta entre você e Deus. Mas se você quer dizer para o Senhor essa semana, Pai, o Senhor entende tudo que eu estou passando, toda a minha dificuldade, mas eu estou disposto, eu creio nisso, eu creio em oração. E se você está disposto essa semana, fale com Deus agora, Pai, eu vou tirar esse dia, durante essas próximas 3 semanas, para estar orando. Não é consagração, é orar mesmo. Não é um jejum que você está fazendo, eu vou abrir mão disso, eu vou jejuar, eu vou orar. Não, oração tem que fazer parte da minha vida. E eu vou fazer isso como uma disciplina, para me disciplinar como teu servo. Assim como Jesus me ensinou, assim como Jesus orava, assim como a igreja orava, eu preciso, Senhor, ter uma vida de oração como corpo, como igreja. E eu quero te dedicar esse dia, eu quero que você fale com Deus o dia agora. Atenda o pedido que o Espírito Santo está fazendo na igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. O que está separando a gente da bênção é só uma coisa, é oração. O que está separando você da sua vitória é só uma coisa, oração. Deus tem poder para agir em todas as circunstâncias. Eu quero que você entenda isso. Eu sinto que até seria trivial eu abrir o altar hoje e pedir, vamos orar aqui. A gente tem que fazer um esforço maior. Hoje seria para ser visto pelos homens. Hoje seria para todo mundo perceber que a gente está sério. Não. É no dia a dia que a gente vai demonstrar que a gente está sério. É amanhã, quando você levantar, é na terça, na quarta, na quinta. É na sexta-feira que a gente vai falar, Senhor, eu estou sério com isso. Eu quero viver uma vida de oração. Eu quero dar o lugar do Senhor na minha vida. Coloque-se de pé nesse momento. Pai, eu tenho entregado a Tua palavra como o Senhor colocou no meu coração. Eu vou abrir esse altar e pedir que os pastores e os demais irmãos estejam aqui só se você estiver doente. Eu queria que o pastor Soares e os demais irmãos estivessem aqui. Se você está doente, eu queria que você viesse que a gente vai orar por você. Sentindo dor, qualquer coisa. Porque a Bíblia nos instrui que a gente deve orar pelas pessoas enfermas. E o praticar da oração você vai fazer quando a gente estiver no nosso tempo com Deus, durante essa semana, aqui na igreja. Esse momento agora é para buscar cura de Deus. Então se você estiver enfermo, vem aqui. Os demais irmãos que tem aí, vão com Deus. Participe das orações durante essa semana. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por estarmos na Tua casa hoje. Leva-nos na Tua paz, na Tua segurança. Tira todo o conflito, Senhor, que tenta nos tirar da Tua presença.
É o que te pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vá na paz do Senhor Jesus.